Boa Oi, noite. boa noite, tudo bem? Tô bem, e você? Tá tudo Joia, bem aí? ótimo, Tá me graças a ouvindo Deus. bem? Tô tranquilo, tô ouvindo. E você, tá me ouvindo bem? Eu não coloquei fone, mas se qualquer Ah, coisa não, tá reverberar, tranquilo. tá de Aham, boa? tá tranquilo. Ah, legal. Pessoal, vocês que estão entrando aí, estão me ouvindo bem? Tá tranquilo o som? Oi, Sandra, boa noite. Dá um toque pra mim pra dizer se tá bem. Rodrigo entrando, Poliana, Bianca. Já vamos começar. Ana, tem gente entrando. Ó, tô arrumando aqui também pra melhor. E aí, tá beleza? Todo mundo ouvindo? Vamos testar aí, Janier. Fale alguma coisa E tá para. aqui? Que tá ok, galera. É um prazer estar participando dessa live do museu. Você, Vivi. E vamos desfrutar dessa noite, né, de bate-papo, de conversa, passar um pouco da minha experiência no mundo das artes, empreendendo, criando, vivendo, né, essa experiência aí, porque assim tem muitas pessoas que gostariam também de viver de arte, mas tem aquele medo, né? Então é uma noite para a gente estar trocando essas ideias. Vamos sim. O pessoal tá entrando aí. Enquanto isso, vou fazer uma apresentaçãozinha rápida que a gente tem que fazer em todas as lives, o institucional, né, do museu. Tô vendo o pessoal entrar aí, Rafael, Osana também tá entrando, tem alguns artistas aí entrando. Legal. Então, pessoal, boa noite. Eu sou Viviane Loz, sou diretora do Museu de Arte Sacra de Mato Grosso. Essas lives que a gente está fazendo, toda essa programação, ela entrega o projeto Mazinca, que é um programa desenvolvido pelo Museu de Arte Sacra. Devido a esse processo que nós estamos vivendo nesse momento do isolamento e distanciamento social, né, provocado pela propagação do Covid-19 no Brasil, o museu ele é um aparelho cultural do governo do estado de Mato Grosso, é uma das unidades da CECEL, que é a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, e hoje ele é administrado em termos de parceria com o poder público e uma instituição do terceiro setor, que é a Organização Social Ação Cultural. Todos os nossos convidados que participam dessa live, eles são voluntários e contribuem com a gente de uma forma gentil, né, o conhecimento e a experiência de cada um. Se caso o Jonier não conseguir concluir até a finalização desse nosso tempo, que é de 1 hora, que o Instagram nos limita, nós voltamos, mas a gente já deixa isso combinado com vocês agora no início, para que a gente possa fazer esse retorno. Se caso for necessário. Vou apresentar para vocês rapidinho quem que é o Jonier, com quem a gente vai conversar hoje. O Jonier, ele é um artista, ele é artista plástico, ele é empreendedor, é graduado em design de interiores. Ele é nascido em Cáceres, aqui no Mato Grosso, que já é uma entrada, né, para o Pantanal, né, Já, Jonier? É verdade. lindíssima a cidade. Fez seu nome produzindo personagens icônicos, que é conhecido como o Pescador de Sonho e a Princesinha do Rio. Suas obras são repletas de ludicidade, com algumas representações figurativas que trazem informações de familiaridade, peculiaridade, identidade e pertencimento com a região onde ele nasceu. Em 2018, Joner consagra a carreira internacional com sua exposição Orins, tendo como inspiração Amsterdã, cidade que o recebeu como morador, e nada menos que o Patrimônio Mundial da Humanidade, que é reconhecido pela Unesco. Atualmente, o artista ele exibe a mais recente projeto dele, que é o Reino em Evolução, tendo como propósito, ele aponta para o equilíbrio e a inovação, né? Tal como a palavra do Criador e a lâmpada aponta para a criatura. Tudo que cria também pode ser apontado para a luz. As obras de Jonier expressam a maturidade de um artista experiente, contemporâneo e que valoriza suas raízes. Esse é o nosso convidado de hoje. Só um pouquinho de apresentação, que o currículo de Jonier é maior, né, Jonier? Mas aí Não, é que só é uma isso, que é apresentação isso. para vocês conhecerem um pouquinho quem é o nosso artista com quem a gente vai conversar. Nós estamos na 18ª Semana Nacional dos Museus.
o Museu de Arte Sacra fez uma programação toda pautada nas artes visuais. Todos os nossos convidados essa semana vão abordar essa temática. E a Semana Nacional dos Museus vem discutindo a diversidade, a inclusão, e a gente traz esses temas também em algumas abordagens. Então, com vocês, Jonier. Eu, muito obrigado pelo convite, de estar compartilhando, né, essa experiência dos anos, são 8 anos vivendo de arte, né? E hoje o tema é empreender, empreender na arte. E eu falo assim, eu sempre começo, quando vou falar sobre empreendedorismo, eu falo que hoje eu sou 50% artista e 50% empreendedor, né? Então, hoje a carreira, a maneira que eu escolhi para levar, não foi fácil, né? E tudo começou em Cáceres, então por isso que eu carrego essa cidade no meu portfólio do início ao fim. E vim para Cuiabá, comecei na rua 24 de outubro, vendendo desenho, folha sulfite a R$ 5, isso há 7 anos atrás. Então, na rua 24 de outubro que começou todo esse lado, essa visão artística e empresarial aqui em Cuiabá. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo perfeitamente. Pode continuar. Sua apresentação aí do. Oi? Pode continuar, estou te ouvindo super bem. Pode? Ah, tá. Você está me E ouvindo? aí, é que deu uma travada, mas voltou. E Sim. desde então, esse lado de viver, né? E hoje vivemos em um mundo tão diferente de 20 anos atrás, né? 20 anos atrás, isso meus pais falam, né? Que era mais fácil de se viver, de montar família, de montar seus sonhos. Hoje em dia é totalmente diferente. E quando eu assumi esse lado de artista, o medo dos meus pais era esse eu me frustrar no meio dessa cena cultural, né? Porque não é fácil. E foi um desafio, né? De ir e buscar esse reconhecimento, buscar esse lado artístico. E no caminho eu percebi que se eu não colocasse esse lado empreendedor, eu não conseguiria, né? Só viver como artista. E onde eu fiz vários, né? Eu sou formado em design e fiz cursos de empreendedor, tal. Busco muita referência. Eu falo que nós temos que ter referência de outros artistas, de outros profissionais que a gente admira, né? Eu admiro vários profissionais. Hoje eu percebo que eu estou sendo também uma referência para essa nova geração. Então é uma responsabilidade cultural e social muito grande, né? E eu falo assim também que não adianta você, no meio desses dois, do artista e do empreendedor, tem Deus. Esse lado espiritual é essencial para o nosso equilíbrio, né? E então, a partir do momento também que eu entendi esse lado espiritual, foi onde que eu consegui ter um equilíbrio e produzir, ter um rendimento maior, né? De pensamento, de como empreender, o que fazer. Hoje eu busco ter no meio de pessoas que vai acrescentar a minha sabedoria, né? Tenho um grande amigo, o Dino, ele é consultor de marketing, ele é um dos meus mentores, e a Dagiele, que é a minha financeira, tem o meu financeiro, a Sim, pessoa o do Dino, inclusive, marketing. para a loja de empreender, né? Ele foi muito tempo marketing da Isso, Cicar. É um cara muito bem exatamente. construído, é da associação, né? Também de marketing daqui do nosso Isso, estado. exatamente. Legal. Então assim, sempre eu fui buscando pessoas, ou essas pessoas vinham até a mim, sabe? Esse lado de você jogar para o universo trazer. Então, eu fui me construindo
né, em volta dessas pessoas também. E ele sempre fala que temos que ter uma visão a longo prazo e planejamento. Igual, estamos agora no ateliê desenvolvendo todo o produto do Dia dos Namorados. Então, falta aí 20 dias para o Dia dos Namorados, a gente já está com toda a campanha que vamos soltar na segunda. Então, vamos soltar a campanha na segunda, criar o desejo no público de adquirir o produto, né? Fizemos um estudo de mercado, quantos que vamos investir, qual que é o nosso saldo, até onde podemos investir, qual será o valor final, né? Então, tudo isso é planejamento. Então, Sim, hoje faz esse lado, né, do artista, do empreendedor. Então, temos que ter essa noção de empreender. E a margem de lucro, a margem, se acaso acontecer um prejuízo, né? Então, temos que ter esse cuidado. Então, é hoje isso que eu falo para as pessoas, que a arte não é só você chegar e pintar uma tela, né? Você tem o artista, mas você tem que colocar também o empreendedor que está dentro de você. sim. E todos nós somos, né, Jonier? A gente ainda nasce já sendo empreendedores, né? A partir do momento que a gente aprende a entear, que a gente aprende a andar, que a gente aprende a comerzinho, que a gente aprende a se vestir, né? Enquanto criança, essas etapas nossas do desenvolvimento, nós já estamos empreendendo. A gente já está em sentido de poder soltar voos maiores, né? Com as nossas ações. Então, isso tudo nosso instinto, né? Todo ser, ele é capaz de empreender. E o mais isso que eu Exatamente. vejo, e principalmente que as pessoas veem, né? É esse empreendedorismo nas artes, né? Como ele se dá, igual você relatou. E, poxa, você já está pensando na campanha dos namorados, fez um planejamento estratégico financeiro de quanto vocês vão ganhar. Então, onde que a gente parou mesmo? Você estava falando sobre os dois personagens. Aí você falou sobre o Pescador de Sonhos e você ia falar sobre a outra personagem. Isso, falando em pescador, ó, tem uma tela dele ali que fica aqui em casa, ó, que é o pescador com o leão e o cordeiro. Sim. E aí, onde que veio a princesinha do Rio? E aí eu comecei a pintar os dois nas ruas, pintei ela também. E virou um produto também, né? Um produto artístico. E aí onde eu sempre tento ter um equilíbrio para não ficar muito só comercial, né? Ficar esse lado artístico, tipo assim, passar alguma mensagem. Então, todas as obras hoje que eu vou pintar, eu sempre busco passar uma mensagem positiva através dessas obras, né? E dei o Espírito Santo nesse formato jovial, moderno. Aí veio os personagens, o Adobe Dog, os peixes psicodélicos, os pássaros. Então foi uma construção de personagem que veio a todo momento e que eu vou fidelizando, né? Para estar sempre usando eles nessas composições artísticas na casa de clientes, nas ruas, em campanhas publicitárias. Então hoje virou essa empresa artística, né, que é o ateliê, que é onde a gente transforma essas artes aí, né, e conto com pessoas, não sou só eu. Então hoje eu tenho uma equipe também que me ajuda nesse crescimento e nessa produção. Isso. Aí foi todo esse lado, né, de criação, de desenvolvimento. Os personagens também passaram por vários momentos de transformação. Antes o pescador não tinha chapéu, aí desenvolveu o chapéu. O cabelo da princesinha era tudo só listras, aí eu coloquei monocromático e ondulado. Então eles foram se reconstruindo e até Sim, hoje eu sempre vou trocando algo, mas ele sempre está naquele padrão, né? Então, e hoje as pessoas olham, não precisa nem da assinatura,
Olhou o cabelo, já sabe, putz, é o Jonier. Olhou o chapéu do pescador, já sabe. Então as Sim. crianças hoje se referem, tipo, nossa, o pescador de sonhos, a princesinha do Rio. Inclusive, vou até pegar aqui um bonequinho, um momento. Aqui, ó. Eles aqui, ó. Ó, a Ó, que legal. princesinha. Ó, o cabelo dela. E o pescador de sonhos. Ó, o bigode. Aqui ele tá sem um bigode, mas... Então hoje tem esse lado, né? As pessoas falam, nossa, eu olho o personagem, ele me cativa, tal. E eu falo, cara, isso é muito interessante, isso é muito... Eu fico muito feliz, sabe, de ter conseguido esse respeito artístico no meio da arte e tal. Bem bacana. Bacana os dois personagens. Jonier, fala pra gente um pouquinho das suas exposições, né? O trabalho que você desenvolveu recentemente, você abriu uma exposição no shopping, né? Na estação. Fala como que está esse seu trabalho, né? Essas perspectivas para exposições, o que você está pensando, montando. Você já falou do projeto Dia dos Namorados, né? E como que Isso. a carreira para frente, né? E principalmente nesse momento que a gente sabe que as exposições a gente não vai ter, vai demorar tanto quanto os espaços culturais, os museus, galerias, né? Para o recebimento desse público em decorrência aí do Covid, né? Covid-19. Uhum. E como é que você está planejando nesse sentido, né? A sua carreira, as suas exposições. Eu vi também que você está trabalhando muito com tecnologia, estou vendo o personagem indo também para Isso. produções de audiovisual, né? Como é que está esse direcionamento para essa nova perspectivas, né? Que tem aí à frente com e se comunicando com uma nova linguagem, né? Que é o audiovisual. Como é que você tem pensado nesse sentido? Então, primeiramente, hoje eu trabalho com uma equipe, né, de 4 pessoas. É eu, a Aline, que é a minha mulher, o Pablo e a Sônica, que são meus aprendizes, né, que trabalham lá, meus ajudantes e tal. E nisso tem parceiros, o Giovanni da Realidade Virtual, tem vários parceiros aí. E assim, a gente vem trabalhando esse lado de animação, na verdade, fazendo um estudo, né? Porque todo esse estudo que é muito tempo, o investimento é alto. Então, hoje, nós ali no ateliê mesmo que trabalhamos, desde um stop motion, uma animação em quadrinhos. Então, a gente vai estudando. A exposição do shopping foi uma exposição surreal, foi onde que eu consegui colocar todo esse sistema para funcionar. Desde esse lado de tecnologia, esse lado da arquitetura, né, do design também, englobando a arte, A expografia, porque você desenvolveu uma expografia muito diferente, né? isso, A ver nas exposições, né? E essa expografia também foi desenvolvida pela sua equipe, a sua equipe que montou, pensou toda a sim, parte, exatamente. toda a parte de produção do conteúdo adentra a essa exposição, né? Uhum. Isso, eu recebi o convite do shopping, né, de estar fazendo a exposição ali, e aí, durante um mês, e foi onde que eu falei, não, eu preciso, não quero colocar as minhas obras em simples cavalete, né, porque aí eu falei, cara, eu preciso de algo que vai ter uma comunicação com o público, e eu trabalho muito esse lado de quando eu entro em um lugar, eu já tenho um choque. Tipo, nossa. Aí tem o segundo. E ao sair. Então, esse lado do começo, meio e fim. Então, como o Sim. shopping ele é grandioso, temos que ter todo um cuidado para não ter uma poluição visual, né?
eu falei, cara, eu preciso de um designer diferente, da gente planejar, colocar as obras diferentes. Só que aí entra o medo, né? De um medo do investimento, porque para fazer qualquer coisa hoje é um investimento muito alto. Mas onde entra esse lado espiritual, de acreditar, de ter e de... Peraí, mas o meu trabalho, ele vai fazer sentido na vida das outras pessoas? Ou vai só, eu quero algo grandioso para aumentar o meu ego, sabe? Sim. Então, assim, a partir do momento que você separa as duas coisas, fazem muita diferença, né? E aí foi onde eu falei, não, eu quero um trabalho para impactar outras pessoas, impactar outras vidas, e ainda mais no momento que estamos vivendo de tanta doença, de depressão, de suicídio, né? Tantas pessoas precisando dessa autoajuda. E eu falo que nós somos apenas instrumentos divinos para ajudar outras pessoas, né? E foi onde que eu fui com esse pensamento. Eu falei, cara, eu sou um instrumento, eu quero ajudar pessoas. E foi onde que eu comecei a desenvolver obras, com cada obra com um significado espiritual. Eu falei assim, peraí, eu tô depressivo. Um exemplo, eu tô depressivo. Se eu encontrar uma obra e aquilo vai conversar com a minha depressão, eu vou entender como sair desse buraco. Cara, é isso que eu quero com essa obra. Falei, e eu comecei a entender, conversar com as pessoas, eu sou uma pessoa muito comunicativa desde criança. Eu converso com todo mundo, eu ia em aniversário, já via com muitos amigos, eu conversava. E isso foi uma das coisas importantes também nesse sucesso todo, nesse reconhecimento. E eu comecei a desenvolver obras e pintar. E nisso, a importância da parceria, a importância de pessoas, de estar trocando essa ideia. E aí eu conversei com amigos, né, para escrever os textos, porque a partir do momento que tem uma obra visual, nossa, eu vou conseguir ter um entendimento. Mas se eu tiver um lado literal, eu vou absorver melhor, porque não é todo mundo que tem essa facilidade de interpretar uma obra, né? E aí eu fui pintando as obras, fui pintando, entregando mesmo, fazendo oração. Toda obra que eu vou fazer, eu fecho meus olhos, entro em contato com Deus e falo, Senhor, que essa obra possa ajudar outras pessoas, que essa obra, a partir do momento que estiver dentro de uma casa, é para trazer esperança e trazer energias positivas. Então, eu converso com a obra em branco antes de pegar no pincel. Então, eu falo que isso faz toda a diferença, né? Então, e aí eu comecei a pintar. Eu pintei 15 obras. E aí um arquiteto, o Max, da Pantaneiro, e eu falei, cara, eu quero um designer. E ele trouxe um designer de todo de ferro, de malha, iluminação, e eu fui buscando parceiros, patrocínios, assim, não consegui dormir, foi aquela noite, dia, para montar toda aquela estrutura que foi, fazer um planejamento de marketing, de soltar esse desejo das pessoas querer ir no dia, os 30 dias trocando informação, conteúdo nas redes sociais, usando as redes sociais como a principal maneira de estar divulgando a exposição, colocando realidade virtual, realidade aumentada, filtro de Instagram, que foi com outro parceiro também que se dedicou a um espaço só para a realidade virtual, né? E aí onde eu falo desse lado da quarta revolução industrial, que já estamos vivendo Sim. essa quarta revolução industrial. E nós, artistas, se a gente não se atualizar, não entender que o computador, um celular, esses lados de tecnologia é importante para o nosso trabalho, a gente vai ficar e não vamos conseguir impactar essa geração que está vindo, né? Que é a geração dos meus primos. Cara, tá
celular tecnológico. Então, se eu não conseguir entrar na tecnologia para impactar eles, para entender esse lado de compartilhar, né, conhecimento, eu não vou conseguir. Então, foi todo esse movimento tecnológico de informação que foi a exposição. Sim, a exposição teve toda essa pegada, né? E o que você está desenvolvendo hoje, assim, atual? Você tem pensado em futuras exposições, né? Eu vejo, assim, a sua temática, ela está muito focada atualmente, porque, assim, não existe arte contemporânea sem propósito, né? Isso é muito Uhum. importante. Até hoje, as galerias no mundo todo, o que elas querem que os artistas desenvolvam é que tem um conceito, né, sobre aquilo que ele está produzindo. E esse Isso. conceito não tem que ter também para a arte contemporânea. Ela não é só uma arte vazia, né? Ou só uma arte Uhum. decorativa, né? E você consegue apresentar isso muito bem, né? Essa temática está muito envolvida quanto à sua interlocução com Deus e a sua relação com a fé, né? Então, o que você Sim. vem produzindo tem essa contextualização, né? Por mais que utilize elementos, né, cromáticos, com cores quentes, você também tem esse processo, essa composição contemporânea dentro da linha desses seus dois personagens. É o que a gente tem visto muito seu, tem os dois personagens, né, desenvolvendo. Eu vi uma Uhum. também que tem o Pescador de Sonhos e tem a asa do Divino Espírito Santo incorporada a ele, né? E, Isso. e vários outros elementos. O leão também tem uma simbologia, né, cristã, né? E essa obra sua e atrás também traz esses Uhum. elementos. A gente consegue perceber isso dentro da sua composição, né? E assim e também a referência de buscar outros suportes, né? Não está só preso na tela, mas a sua arte está no papel, a sua arte está em bonecos, né? Que você acabou de mostrar aí, né? Uhum. Em tecido. Está indo para ilustrações, está indo também para a linguagem 3D, né? E, enfim, e o que você tem planejado à frente? Assim, estou querendo saber. Você falou agora do Dia dos Namorados, mas exposição, como é que está essa Uhum. perspectiva para exposições? Tem alguma coisa em mente, né? Fala também um pouquinho para a gente como é as suas vendas, né, pela internet, se você tem vendido bastante, Uhum. se tem encomendas, né, com essa situação atual, né, como é que está essa sua relação com o mercado, né, dentro da questão do processo de isolamento e distanciamento social. Então, quando chegou toda essa onda que estamos vivendo agora, teve uma segurada nos projetos. Eu estava com uma exposição já, estava montando todo o 3D, todo o planejamento dela, de levar a Reino Evolução, a mesma exposição que foi no shopping, né? Para Cáceres, porque eu tive um propósito também, que depois, quando eu estava no shopping, expondo lá, eu recebi muitos convites para levar essa exposição para fora, né? E eu coloquei, eu falei, não, eu preciso levar essa exposição para a cidade de onde eu vim, que é Cáceres, para impactar a nova geração. Então, o objetivo foi esse, já estava com data, com projeto, com a nova campanha, já estava tudo certo. Quando veio toda essa onda do Covid, parou. Então não sabemos ainda quando vai ter a data da exposição lá. E aí outras exposições até internacionais também, já estava tudo organizando hoje a galeria que me representa aqui no Brasil e fora é a SIC Bartão, né, que é uma galeria cristã, tal, que tem um ar contemporâneo também, é bem interessante. Inclusive vocês, né, já Sim, tiveram foi dele. reuniões. E aí então tem essas exposições, tem exposições internacionais, mas tudo isso está em pausa, está em off ainda pelo fato de não estamos sabendo lidar quando que vai voltar ao normal e se vai voltar de uma maneira diferente, de um novo modelo, né, que vamos estar seguindo. Então hoje eu trabalho com as armas que tenho ao meu redor, que é as redes sociais, hoje
Estamos buscando postar coisas que vai trazer esse lado de benefício, né, para as pessoas. E vamos estar trabalhando com campanhas igual o Dia dos Namorados, depois tem Dia dos Pais, depois tem outras Sim. datas especiais que dá para usar com a influência da arte, né? Então, tudo isso aí hoje estou trabalhando. E aproveitando também esse lado de tecnologia, animando os personagens, a gente está criando personagens em 3D, mas tudo isso aí é uma composição de estudo, né, para a gente usar em projetos futuros, de projeção. Eu fiz um curso em São Paulo antes dessa onda de projeção, né, e tá tudo certo também para a gente entrar com um novo projeto agora, mas tudo isso aí, pelo jeito, vai ficar para o ano que vem, né? E as vendas é aquilo que eu falo. Temos que estar planejando, porque teve a última do Dia das Mães. Graças a Deus, bombou, esgotou todos assim, os seus produtos. Eu pintei vasos, né, com plantas, e são plantas artificiais, e vendemos tudo pelo Instagram, mandamos para Manaus, São Paulo, Rio. Então foi bem bacana essa campanha do Dia das Mães. Aqui em Cuiabá vendemos muito também. Fizemos uma embalagem, fizemos etiqueta. Então não foi só o produto, foi o produto todo trabalhado porque quando eu recebo um presente, como que eu vou, desde a hora de abrir a fitinha, tirar da caixinha e tal. Então, eu me preocupo muito com essa emoção, né? Da pessoa estar tirando e no final ver uma arte pintada à mão. É incrível isso. Então, aí falamos da exposição, né? Do ateliê, de como que hoje eu estou organizando toda esse lado. Porque hoje eu falo assim que o Jonier, ele deixou de ser o artista e agora é uma empresa, né? Hoje eu tenho uma equipe que me ajuda, tanto na produção, na organização financeira, organização empresarial, de planejamento. Então, não é só o artista mais, né? Virou uma marca mesmo, e pensando nos próximos anos, mas sempre com essa visão de estar compartilhando, né? Sim. De ver de não deixar esse lado do capitalismo consumir. É só vender, 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 vender. Não, peraí. A gente tem que ter um equilíbrio. E esse equilíbrio é esse lado espiritual, né? De todo dia a gente chega no ateliê, a gente faz a nossa oração. Porque hoje eu falo, se hoje meus ajudantes eles não tiverem uma espiritualidade equilibrada, eu nem deixo pintar, porque isso vai transferir para o nosso trabalho, né? Então a gente faz essa oração, pede equilíbrio para estar produzindo, porque arte tem que ter uma paciência muito grande. Porque imagina, você pensar uma ideia, aí chega lá e passa passo a passo, você começa a pintar aqui e ali, aí tem uma pintura que não deu, que não combinou as cores, aí você faz de novo. E aí onde eu uso as tecnologias, todo esse processamento de iPad, de computador, né, para a gente estudar as cores antes de estar produzindo. Então eu busco muito esse estudo, né, de como que Ah, vamos legal. Você estar. faz toda essa composição antes no PC para poder ver como vai ficar antes de pintar. Já aliando a tecnologia, né? E também a sua experiência enquanto designer, né? Isso, exatamente. Então,
Então eu venho buscando esse lado de ergonomia. Um exemplo, quando eu vou apresentar um projeto, eu estou com um projeto em Primavera do Leste, que é um ambiente instagramável. Eu montei todo em 3D o ambiente, vamos trabalhar com fibra de vidro, então vamos fazer toda a parte interna. Então eu falei, cara, eu preciso mostrar para o meu cliente um resultado arquitetônico, design, de iluminação, um projeto profissional para ele entender o máximo do que hoje eu posso oferecer para ele. Então fui lá, montei projeto 3D, iluminação, renderizei, apresentei a planta para ele entender. Então deixei de ser só aquele artista que vai pintar a parede, né? Então isso aí trouxe esse respeito nesse cenário, né? Então onde ele falou, não, Júnior, vai ficar desse jeito e tal É montar o coisa. croquis antes, né? É o croquis, o layout, só que aí com a sua expertise da tecnologia, muitos artistas Isso. fazem esses esboço, esse croquis à mão, né? Apresenta a proposta do Uhum. que vai fazer, né? Isso é Isso. normal do processo de construção de qualquer artista, né? Mas com a sua expertise, com o 3D, né? A composição, levando isso, essa criação para o meio digital e para o próprio computador, te dá uma ferramenta a mais, né? Porque você pode mostrar esses bolsos impressos de uma forma ampliada, no tamanho em que vai ser reproduzido em determinado local, né? E isso sim também é bacana, né? Porque, poxa, eu vou querer pintar nessa parede, ou fazer alguma arte nessa determinada parede, ou uma arte mural em algum lugar, e com esse desenho eu consigo visualizar, consigo perceber esse ambiente, até como não só o esboço no papel, né? Mas como ele vai ser colocado dentro do ambiente, dentro de uma perspectiva em 3D, né? E, Isso. e isso é um diferencial, né? Em que eu vejo enquanto você vai compor a arte mural, né? Nesse sentido. E você apresenta isso ao cliente, né? É nesse sentido, Isso. né? Uhum. Apresento para o cliente até para ter uma linguagem técnica, né, para conversar. Sim. Só que até nisso, antes, eu ficava muito com medo de usar essas ferramentas, porque eu ficava com medo de críticas também, sabe? Tipo, mas será que se eu usar isso, eu vou estar deixando de ser artista, né? Eu De vou estar forma alguma. isso. Então, De mas assim, forma no alguma. começo, não, mas no começo eu recebi muitas críticas de falar, Aham. não, a Junior, ele consegue fazer isso porque ele usa computador, usa isso, aquilo, e eu Não. ficava aquela coisa preocupado. E Eu fiz uma aí, live, eu fiz uma live também, só fazendo um aham, parênteses, tem uma sim, artista também que eu conheço, que é a Mari Bueno, que trabalha com arte ah, sacra, sim, que é de conheço, Sinop. aham, E eu também conheço faço, ela. a gente desenvolve vários projetos juntos. E a Mari, ela tem um trabalho com as igrejas, né? Ela faz um trabalho de reprodução dentro das igrejas católicas, né? E as igrejas cristãs, né? Uhum, E ela pinta arte sacra. E quando ela compõe o projeto, ela também compõe dessa mesma forma, que é a concepção realista, né? uhum, O 3D é o máximo realista, que é para você saber como é que ele vai ficar. E eu também sim, tenho trabalhado muito no processo da composição das exposições. Eu tenho feito os desenhos em 3D também, das exposições, já projetando os espaços com essa perspectiva, como também fazendo os vídeos, né? A maquete animada em 3D. Que eu acho que isso é um grande diferencial. Enquanto a gente tem muitas pessoas que trabalham com tipografia, que faz o processo da montagem, o desenho ainda em planta baixa, ou o desenho ainda nas maquetes levantadas, né? Enfim. Mas a gente, dessa forma, utilizando a tecnologia ao nosso favor, a gente consegue apresentar de uma forma melhor, né? Para o cliente, o possível cliente, né? O que você está projetando, né? E eu acho que isso sim passa um pouco de segurança a mais a esse cliente, dele poder ver esse ambiente numa realidade virtual próxima da sua realidade. E isso me traz assim também um diferencial seu enquanto artista, né? A gente também tinha o Daniel Pellegrini, não sei se você chegou a conhecer o Daniel Pellegrini, já, teve uma já vi, galerinha já vi, chapada.
Sim, já ouvi falar, mas não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Isso. Daniel também trabalhou muito com essa questão. Hoje ele não está mais no Mato Grosso, mas ele trabalhou muito com essa questão da criação, primeiro digital, e depois passar para a confecção e outros suportes, também usou em outros suportes, né? E outros artistas também, né? São vários, né, que têm trabalhado dentro dessa linguagem. Vamos lá, você tinha falado das suas perspectivas em relação à produção, a campanhas, que vocês fizeram agora uma campanha bem sucedida do Dia das Mães, né? Sim. Então, agora com a campanha para o Dia dos Namorados, já toda planejada, campanha para o Dia dos Pais, também vão estar lançando novos produtos. Você disse que estava com uma exposição prevista para Cáceres, né? Que foi adiada devido a esse processo, né, da propagação do Covid-19. E o que mais? E que internacional você está pensando, está sendo planejado aí para... Você tem alguma galeria internacional ou você está só com a representação da SIC Bartão, que está representando nacionalmente e internacional, ou tem alguma galeria fora do Brasil que hoje faz a comercialização dos seus trabalhos? Então, por enquanto, é só a SIC Bartão que me representa, né, em todo esse lado. Inclusive, é eles que fazem todo esse contato internacional, né? Tanto em Miami, na Europa, tudo isso. Então eu deixo esse contato para eles terem mais essa linguagem profissional, que até me traz um conforto, né? Me traz essa autoridade artística de ter uma galeria representando. Então, assim, hoje todas as galerias do mundo hoje estão se reinventando também, por causa desse novo processo que estamos vivendo nesse lado virtual. Então, parou muito. Antes disso, a gente estava com vários projetos, já galerias aceitando também contato com outras galerias internacionais, mas agora parou tudo e até lá fora também, né? Parou. Eu tive uma experiência em 2018 que eu fiquei 4 meses na Holanda, fiz exposição fora, foi um aprendizado enorme para mim. A arte, ela teve outro rumo, sabe? Em questão de conceito, de novas técnicas, de qualidade. Então agora eu vejo esse lado de projetos, né? Estamos com um projeto social também, de estar entregando kits para crianças carentes. Então, sempre assim, a gente está com um projeto de expansão, mas esse projeto de expansão tem que ter um legado de ajudar outras pessoas. E as principais pessoas são as crianças que têm esse talento e que vamos plantar uma semente, né, para essas crianças que não têm essa condição de ter uma tela, de nunca pingou num pincel, numa tinta. Então a gente quer fazer esse legado de estar descobrindo esses talentos, né? E sendo exemplo para eles que eles podem ganhar o pão de cada dia através da arte. Tá, entendi. E nessa questão do projeto, como vocês têm trabalhado? Com uma questão lúdica, profissional, nessa área social, né? Como é que tem sido essa entrega, esse trabalho dentro deste olhar, né, que vocês têm desenvolvido? Como que é? Quem são os parceiros? Como é que o projeto tem caminhado, né? O que vocês já experimentaram fazer? Porque você está em processo de experimentação também, né? Sim. Uhum. Sim, porque o projeto inicial era ir para as comunidades e estar fazendo um workshop com essas crianças. Como aconteceu tudo isso, tivemos que dar um pause e hoje vamos só entregar os kits, que é uma tela, um pincel e 6 tintas, né? Uhum. E aí tem 3 empresas que estamos em negociação que vai entrar em todo o patrocínio desses kits, né? E vamos estar escolhendo as comunidades mais carentes para estar entregando esses kits e ter esse primeiro contato, vai ser essa primeira experiência vai estar entregando esse kit.
A segunda fase desse projeto é quando tudo voltar ao normal e a gente fazer um workshop para essas crianças. Porque hoje muitas pessoas me ligam, entram em contato pedindo se eu faço algum workshop, se eu dou aula. Então, assim, por enquanto não dou aula, não dou curso, mas estou com muita vontade de dar workshop. Inclusive, eu comecei a postar no YouTube, videoaula, eu postei no meu IGTV também, explicando como que é o processo, desde da tela em branco, os materiais. Semana que vem tem um outro vídeo explicando como é fazer um stencil. Então, Olha que legal. hoje eu quero hoje eu quero compartilhar com as pessoas o meu processo, né, de produção, o processo Criativa, né? criativo, como isso, que tinta que eu uso, onde eu compro, quais são os materiais, como que eu começo uma obra. Então, antes eu ficava meio que preso nisso. Mas será que eu compartilho? Será? E as pessoas vão aprender minhas técnicas, né? Aí, a partir do momento que eu consegui desprender disso, nossa, foi um alívio. Onde eu Sim. começo a postar como que é a produção, corte, o que eu estou usando. Esses dias eu usei papel de ouro. Muitas pessoas perguntaram como que é que usa e onde compra. Folha. Cara, É folha de ouro. É folha folha, de não é? ouro. É uma folha de ouro, é todo um processo. Tem que passar um Sim. produto, aí prega, depois passa outro. Cara, 90, compro isso aqui em tal lugar, compro isso aqui em tal lugar, eu passo assim, depois isso. Então, assim, foi muito, muito legal essa experiência. E onde eu aprendo também com essas pessoas. É fundamental esse compartilhamento de Sim, conhecimento. a gente tem falado muito isso, né? Que essa questão dos códigos abertos, é você de fato compartilhar o que você sabe, né? Uhum. Porque você vai levar isso para onde, né? Então, assim, essa generosidade nesse aspecto, enquanto você se encara enquanto profissional e que a arte também nos proporciona isso, é justamente fazer esses compartilhamentos, né? Compartilhar tecnologias que seja no processo artístico, enfim, no processo de criação, né? E como você apresentar esse produto, como você vender, como você comercializa, enfim, que é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Fazendo esse compartilhamento de toda a sua expertise aí, um artista tão jovem, né? E com uma carreira muito promissora, né, à frente, e Obrigado. ter feito bastante coisa, né? E tá aí produzindo de forma muito bem planejada, né? Até em consonâncias com campanhas, né? É isso, Nós exatamente. temos aí as campanhas onde está com o olho no o marketing, o varejo, né? Você também está antenado em relação a isso. E também a forma como vem trabalhando e transpondo todo o processo da sua arte aí para outros suportes. Então, muito bacana essa conversa, né? Eu acho que se for para ficar fora nossas caídas, as É, desconexões, né? Eu peço desculpa a todos que estão não, em que isso. online. Peço desculpa a você Acontece. também, Não, mas que isso. acontece, assim, o meu dispositivo aqui travou e os áudios não saíam. E outra coisa também, toda a nossa, já até recebi uma deixa aqui, fala que fica no YouTube. Ah, verdade. Todos os nossos vídeos vão para o YouTube, né? Só que a gente não mostra as caídas, né? Mas ele vai ter uma edição Uhum. linear aí da nossa fala. E vai estar disponível lá para quem quiser acompanhar ele na íntegra. A gente está com um canal no YouTube, Música de Sacra. Nós também estamos aprendendo a trabalhar com essas ferramentas atuais, por mais que elas estavam disponíveis, já estão disponíveis há muito tempo, né? Mas a gente não utilizava tanto para palestras, para cursos, né? Esse formato remoto e AD, né? A gente também está aprendendo a trabalhar com essas ferramentas. E fazer essas trocas com todos os profissionais que a gente está trazendo aqui é fantástico, né? Porque acrescenta a todos o nosso repertório, né? Do fazer, né? E do intelectual também, né? No nosso fazer no dia a dia na prática. E como você tem encarado esse novo normal, né? Como
como você tem visto isso? Porque assim, eu tenho visto muitas críticas, né? E vi você fazer uma colocação em relação ao trabalho social, direcionar o trabalho para crianças e daí por diante, né? Mas a gente tem alguns indicadores aí do que se apresenta esse novo normal, onde a gente tem muita gente morrendo, né? E se apresenta esse novo normal de uma forma muito romantizada, né, para as pessoas, onde a gente tem vários profissionais da área da saúde trabalhando, né, o dia a dia lá, sendo os guerreiros, enfrentando todo esse processo, né, e colocando as suas vidas em risco e dos seus familiares também, porque eles retornam para os seus lares, né. A gente tem aí São Paulo, 3 semanas atrás, Junier, soltou uma matéria falando sobre a questão de 3 mil presos foram liberados, Nossa. né, que fizeram agressão, violência a mulheres, né. Então, também foram condenados pela Maria da Penha, foram soltos, né, devido a essa questão que propagou, né, o Covid também nos presídios. Mas imagina a situação dessas mulheres, né, em saber que o seu Nossa. agressor está livre, está solto, né. E quando você fala de crianças, esse trabalho que você está desenvolvendo com crianças, né, daí por diante, a gente também tem um outro caso, a gente tem um aumento da violência, né, contra as mulheres nesse período aí de distanciamento social, né. Nós temos também a questão do abuso sexual contra a criança, né, que também aumenta. Então, assim, a gente quando for analisar esse novo normal, a gente não analise ele de uma forma muito romantizada, né? Que nem Sim. a capa da Vogue colocou lá a Gisele Bündchen, enfim, né? Já era uma capa pronta, já pensada para isso, mas que a gente não consiga ver desta forma, né? Que a gente analise toda essa nossa realidade atual nesse contexto em que venho mencionando aí. Mas e para você? Como é que você vem lidando com tudo isso e como isso vai impactar na sua relação da arte, do seu trabalho, do que você produz? Então, hoje eu tô estudando muito tudo isso que está acontecendo, né? Como eu mencionei aqui, a quarta revolução industrial, o que vai acontecer, né? Tudo, por que que aconteceu isso? Acredito que tem uma ligação muito grande com esse lado espiritual. Eu falo que até é um pouco apocalíptico que está acontecendo tudo isso, né? Tudo isso aí é bíblico. Então, eu coloco muito isso, esse lado espiritual de calma. Eu falo, Senhor, eu preciso ter calma e eu preciso entender de como eu posso estar ajudando, né? Como eu posso estar sendo um instrumento nesse momento que a gente sabe que nossos pais, avós, né? Nós vamos passar, não passaram coisas igual a essa que estamos passando. E eu falo que não é uma coisa normal ou uma coisa, não, tá tudo bem. Não, temos que ficar preocupados que não está tudo bem, né? Então, eu me preocupo com o futuro, mas com também, ao mesmo tempo, tendo um equilíbrio, né? E de como que eu posso usar a arte para melhorar esse cenário, porque eu creio assim que se cada um fazer sua parte, a gente consegue amenizar essas dores, né? Então eu falo que aprendemos a ser mais entender, ajudar o próximo. No começo, né? Toda semana a gente tenta ajudar uma pessoa, se não for com uma ligação, tirar um pouco da nossa renda, ajudar, né, amigos que estão precisando, não só do lado financeiro, mas de ligar, perguntar, e aí, como você tá? Tá tudo bem e tal, né? Então isso eu creio que já faz a diferença para as pessoas. Então, com tudo isso que está acontecendo, a gente aprendeu a ser mais solidários, de não esperar só o Natal chegar para a gente doar um sacolão para as pessoas que precisam, porque essas pessoas não passam necessidade só no Natal, né? Não só na pandemia. Então, ajudar igual esse lado do projeto social com as crianças é de uma maneira de ajudar elas aprender a pescar, não entregar só o peixe, né? Então, tudo isso aí eu fico preocupado, eu preciso não só
ter esse lado empreendedor, mas ter esse lado cristão mesmo, de ajudar o próximo, de como ajudar o próximo. Então, esse momento dessa pandemia veio para a gente refletir muito do que a gente estava fútil, né? Eu fiquei muito com medo também das vendas caírem, tipo assim, de como agora? Você acha que as pessoas vão consumir arte nesse momento? Né? Isso na minha cabeça, porque eu sei que a arte é um alimento para a alma. Ela não é só uma obra para embelezar o ambiente. Eu creio, eu fiquei muito com medo, porque das pessoas achar que a arte é a coisa fútil, né? E graças a Deus não aconteceu. Caiu, mas não drasticamente que eu pensei. Então, assim, se reinventando tal, e o meu trabalho já tinha um peso espiritual bem antes de acontecer tudo isso. E quando aconteceu, eu comecei a buscar mais, e cada. Então, é isso. Nosso trabalho tem que ter um propósito. A partir do momento que, independente da área profissional, independente se está em uma pandemia ou está normal, nosso trabalho tem que ter algo que vai acrescentar na vida das outras pessoas, porque pode vir pandemia, pode vir outra. Acredito também que isso que estamos vivendo é algo só para entender que pode vir algo pior futuramente. Temos que estar preparados para isso, né? Então, tudo isso aí é a metanoia, é a mudança de mente. Temos que ter essa metanoia mesmo para estar preparado para os próximos eventos mundiais que estão para acontecer. E eu, como artista, quero estar servindo, falando dessa mensagem positiva em qualquer momento. Acho que é isso que é a mensagem que eu tenho. Bacana. Vamos ver se a gente tem alguma pergunta, pessoal. Como é que tá aí? Vocês vão ter alguma pergunta para a Janier, para a gente poder ter essa interatividade e já indo para a nossa reta final aqui. Eu sei que a gente caiu aí 3 vezes e tinha perguntas anteriores, né? Que a gente não vai conseguir ver aqui. E se alguém se retornou conosco agora nessa conexão, escreva para nós aí embaixo, porque a gente não conseguiu ler nos outros blocos. Vamos colocar assim? Vamos ver aqui se tem alguma pergunta. Eu também estou dando uma passadinha aqui, para a gente poder contemplar todos. Nossa, eu estava lá em cima. Mas também, se não tiver nenhuma pergunta, a gente organiza, né? Para a gente estar na próxima, a gente divulga bem mais antes, tal, para todo mundo ficar. A gente acha. Essa live, o assunto foi empreendedorismo, né? A mensagem que eu deixo aqui é: independente da arte, de outro segmento de trabalho, temos que acreditar, porque eu falo assim, se hoje eu não dou valor no que eu faço, o cliente não vai dar. Ninguém vai dar valor. Então, assim, valor, eu não falo questão só financeira, eu falo questão de acreditar em um propósito. Eu acredito que a minha arte pode ajudar outras pessoas, eu acredito muito. A partir do momento que eu acredito, todo mundo vai crer, cara, eu quero uma arte, porque a arte dele vai fazer a diferença na minha vida. Então, é isso. É ter uma verdade, é você contar sua história, sua origem, no que você acredita. E sem medo. E se tiver com medo, vai com medo mesmo. Sim, lógico, faz parte das etapas da vida, né? Se arriscar. E ir para a próxima, né? Pessoal, nós falamos aqui com o Junior sobre empreendedorismo nas artes. Ele trouxe aí de uma forma brilhante, compartilhando com a gente toda a sua experiência no decorrer da sua carreira, né? Como ele pensa, como foi planejado essa relação toda. E a gente já vai encerrar aqui. Eu agradeço muito em nome do Museu de Arte Sacra sua participação, sua colaboração conosco. E eu tenho algumas coisinhas só para comentar, porque a nossa programação continua. Hoje a gente lançou um vídeo chamado Você Sabia, que é sobre oratórios, está bem bacana. São umas composições pockets que
que a gente está fazendo, que vai de 1 minuto a 2 minutos, e fala um pouquinho sobre o nosso acervo ali do Museu de Arte Sacra, de uma forma bem animada e dinâmica, que não são vídeos curtos, mas rápidos e interativos, né? Amanhã a nossa programação de live continua, a gente vai estar com o professor Sérgio Augusto Amaral, ele é formado na USP, é mestre em psicologia, vai falar conosco sobre a temática o jogo das margens entre as linhas e o contágios. Então, se programem para participar conosco também dessa live. E amanhã, e no sábado, nós vamos estar com a professora Ludmila Brandão, que é professora da Universidade Federal de Mato Grosso. Ela vai discutir conosco sobre arte e artesanato, algumas distinções possíveis. E no domingo a gente vem com a Silva Aragão, que é doutoranda em História Social pela PUC de São Paulo, e ela é mestre em Educação pelo IE e o FMT. E Silvia é museóloga hoje, responsável do MACP, do Museu de Arte e Cultura Popular, da Federal. E ela vai trazer o papel do Museu de Arte e Cultura Popular no contexto da cidade. Então, a gente tem lives aí super importantes que vai discutir durante essa semana, que é a Semana Nacional dos Museus, que a gente comemora até domingo, até o dia 24. Começou agora dia 18. E a gente traz a temática, que é inclusão, diversidade, né? E estamos discutindo esses temas relacionados aí a todas as lives e o conteúdo que a gente está apresentando durante até o dia 24 da semana. A semana que vem a gente continua. Nós estamos com programação toda semana que está sendo montada. É uma programação diferenciada a cada semana. Então, acompanhe a gente nas redes sociais, dá like aí nas nossas postagens, comente, siga o nosso canal, né? Assine lá o nosso canal no YouTube, que também as lives estão indo para lá. E a gente está produzindo aí conteúdo para envolver as pessoas nesse momento que estão ficando em casa. E a gente está tendo como alternativa de entretenimento, educação, né? E tudo que está sendo produzido aí por forma remota e EAD. Então é isso. Obrigada mais uma vez, viu, Jonier, por tudo. Até a próxima. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E depois que tudo isso passar, a gente vai visitar o museu. Ou não só visitar, nós vamos conversar de fazer uma exposição lá, né? Uma exposição temporária. Né? Uma exposição. Vamos conversar, porque a gente poderia, futuramente, a gente estava com exposições aí planejadas para esse ano, né? E acabou não dando certo de acontecer presencial, mas a gente está organizando para que algumas exposições vá virtual nesse período, né? A gente, inclusive, está com um processo de filmando o museu em 360 para disponibilizar numa plataforma futuramente, né? Coisas que a gente não estavam preparados, algumas instituições museológicas não estavam preparadas para esse momento, né? Entendi. E a gente está se adequando aí para poder atender toda essa programação. E muito importante a gente ter também uma exposição sua lá, né? Pensar dentro do nosso espaço. Será um prazer. Que venha com o seu propósito aí de atuação nas artes. Muito obrigada. Fechou. Boa noite a todos. E desculpem mais uma vez pelas caídas aí, pessoal. Não, tchau, tchau. Tchau, tchau.